Você sabe com quem você está falando, senhor segurança? A voz dela, antes suave, agora carregava o peso inquestionável da autoridade. Eu sou a juíza federal, nome, se desejado, mas não especificado no input. E este, ela ergueu o papel, mostrando-o para que todos na fila pudessem ver. É um mandado de prisão contra você por abuso de autoridade e assédio. O segurança, com as pernas tremendo, sentiu o chão sumir sob seus pés, enquanto o silêncio constrangedor do banco era quebrado apenas pelo som do seu próprio pânico. O ar no banco tornou-se denso, pesado, quase irrespirável. Não era apenas o silêncio que pesava, mas a revelação chocante que acabara de ser proferida. O segurança, antes um gigante de uniforme e autoridade, agora era um homem pequeno, encolhido sob o peso de uma verdade inegável. Suas pernas, que momentos antes se moviam com uma arrogância calculada, agora tremiam incontrolavelmente, ameaçando ceder a qualquer instante. O chão, antes firme sob seus pés, parecia ter se transformado em areia movediça, engolindo-o lentamente. Seu olhar, antes fixo na mulher que ele havia humilhado, agora se desviava, procurando um escape, um buraco para se esconder da avalanche de olhares que o perfuravam. Os clientes na fila, antes meros espectadores passivos, agora o encaravam com uma mistura de choque, satisfação contida e uma curiosidade mórbida. Alguns já sacavam seus celulares, a tela brilhando no ambiente antes monótono, prontos para registrar cada segundo da queda de um tirano de balcão. A juíza federal, cujo nome ainda ecoava no espaço, juíza Helena, não se moveu. Permaneceu ali, ereta, a toga escura e imponente, ainda espalhada no chão, ao lado da bolsa revirada. Ela não precisava gritar, não precisava gesticular. Sua voz, que acabara de desferir o golpe fatal, agora repousava em um silêncio carregado de expectativa. Seus olhos, antes calmos, agora brilhavam com uma determinação fria, a personificação da justiça que ele tanto desrespeitara. O segurança, cujo nome era Marcos, sentiu um suor frio escorrer pela espinha. Sua mente, antes cheia de ordens e ameaças, agora era um turbilhão de pânico e memórias. As vezes em que usara o uniforme para intimidar, para humilhar, para se sentir superior. As palavras ásperas, os empurrões desnecessários, os olhares de desprezo lançados a quem ele considerava inferior. Tudo isso, cada pequeno abuso de poder, cada momento de arrogância, parecia agora se materializar no mandado de prisão que a juíza Helena segurava com firmeza. Ele tentou falar, mas sua garganta estava seca, sua voz presa em algum lugar entre o terror e a vergonha. Um som gutural, um quase engasgo, foi tudo o que conseguiu produzir. Seus olhos arregalados fixaram-se no papel na mão dela. Abuso de autoridade e assédio. A frase dançava em sua visão, uma sentença escrita em tinta indelével. Não era apenas sobre o que ele havia feito hoje com ela. Era sobre tudo. A juíza Helena não estava ali por acaso. Ela não era uma cliente aleatória. Ela era a justiça e ele era o réu. De repente, a porta da gerência se abriu e o gerente do banco, um homem de meia idade com a testa franzida, emergiu, atraído pelo silêncio incomum e pelos murmúrios que começavam a se espalhar. Seu olhar varreu a cena. A bolsa revirada, a toga no chão, a mulher negra de pé com um mandado e Marcos, o segurança, pálido e tremendo como uma vara verde. "O que está acontecendo aqui, Marcos?" perguntou o gerente, sua voz tentando soar firme, mas carregada de apreensão. A juíza Helena não esperou por Marcos. Seu olhar se voltou para o gerente e a autoridade em sua postura se intensificou. "Gerente, eu sou a juíza federal Helena Costa. Este é um mandado de prisão contra seu funcionário Marcos Silva por abuso de autoridade e assédio." Ela estendeu o mandado e o gerente,
Com as mãos trêmulas pegou o papel, seus olhos percorrendo as linhas com uma velocidade febril. A cor sumiu de seu rosto à medida que ele absorvia a gravidade da situação. Juíza Federal, ele murmurou, o nome parecendo um sussurro de incredulidade e terror. Ele conhecia a hierarquia, a força de uma ordem judicial. E um mandado de prisão federal não era algo que se pudesse ignorar ou negociar. Era uma ordem. Eu gostaria que o senhor chamasse a polícia imediatamente para que este mandado seja cumprido. E, por favor, garanta que todas as câmeras de segurança deste estabelecimento estejam funcionando e que as gravações sejam preservadas. Elas serão cruciais para o processo. A voz da juíza Helena era calma, mas cada palavra era um martelo batendo na realidade de Marcos e do gerente. Marcos, ao ouvir a menção da polícia, sentiu um nó apertar em seu estômago. A realidade o atingiu com a força de um soco. Não era uma discussão, não era uma repreensão. Era o fim. A carreira, a reputação, a liberdade. Tudo desmoronando diante dos olhos de dezenas de pessoas. Ele olhou para a arma em seu coldre, um objeto que sempre lhe dera uma sensação de poder, agora parecendo um peso morto, inútil. O gerente, visivelmente abalado, assentiu, sua voz quase inaudível. Sim, juíza, imediatamente. Ele se virou para um funcionário próximo. Ligue para a polícia, agora! Enquanto o gerente se apressava para cumprir a ordem, a juíza Helena se abaixou com dignidade, recolhendo a toga do chão. Com movimentos lentos e deliberados, ela a dobrou, como se estivesse guardando não apenas um pedaço de tecido, mas a própria essência da justiça. Seus olhos encontraram os de Marcos novamente. Não havia ódio nem triunfo, apenas uma seriedade implacável. Você pensou que a impunidade seria eterna, não foi, senhor segurança? Ela disse, sua voz agora um pouco mais baixa, mas ainda carregada de uma autoridade inquestionável. Pensou que poderia usar seu uniforme para oprimir, para diminuir as pessoas sem consequências. Mas a lei, Marcos, ela alcança a todos, especialmente aqueles que a desrespeitam em nome de um poder que não lhes pertence. Marcos não conseguia responder. Seu corpo tremia tanto que ele teve que se apoiar no balcão para não cair. O som distante de uma sirene, ainda fraco, mas inconfundível, começou a penetrar no silêncio do banco. O pânico de Marcos se transformou em desespero. Ele estava preso, não apenas pelo mandado, mas pela teia de suas próprias ações. A juíza Helena havia vindo buscá-lo, não com uma arma, mas com a verdade e a lei. E para ele, naquele momento, não havia nada mais aterrorizante. O som da sirene, antes um lamento distante, agora crescia em intensidade, cortando o ar pesado do banco como uma lâmina afiada. Cada pulsação daquele som era um golpe no peito de Marcos, um lembrete inegável de que o tempo da impunidade, o tempo do seu pequeno reinado de terror, havia chegado ao fim. Seus olhos, antes cheios de uma arrogância vazia, agora refletiam um desespero animalesco, uma fera encurralada que sabia que não havia para onde correr. A juíza Helena Costa, no entanto, permanecia imóvel, uma estátua de dignidade e justiça. Ela havia dobrado a toga com uma precisão quase ritualística, guardando-a de volta na bolsa revirada, como se estivesse selando o destino de Marcos com cada movimento. Não havia pressa em seus gestos, apenas uma calma calculada que contrastava brutalmente com o caos que se instalava na mente do segurança. Seus olhos, antes fixos em Marcos, agora varriam o ambiente, certificando-se de que o gerente estava de fato cumprindo suas ordens, que os clientes estavam testemunhando, que a justiça seria feita não apenas nas sombras de um tribunal, mas à plena luz do dia, para que todos vissem. A porta de vidro do banco se abriu com um rangido, e 2 policiais uniformizados entraram. O burburinho que havia começado a se formar entre os clientes cessou abruptamente, substituído por um silêncio ainda mais pesado.
um silêncio de expectativa e apreensão. Os olhares de todos se voltaram para os recém-chegados e depois para a juíza Helena, para Marcos, para o gerente pálido que se apressava em direção aos oficiais. "Oficiais, por favor", o gerente começou, sua voz embargada. "Eu sou o gerente deste banco. Esta é a juíza federal Helena Costa. Ela tem um mandado de prisão para o nosso segurança, Marcos Silva." Ele estendeu o papel, suas mãos tremendo tanto que o documento balançava como uma folha ao vento. Os policiais, acostumados a lidar com situações de rotina, viram seus rostos se contorcerem em uma mistura de surpresa e respeito ao ouvir o título Juíza Federal. Um deles, o mais jovem, parecia visivelmente intimidado. O outro, mais experiente, pegou o mandado com seriedade, seus olhos percorrendo as linhas impressas. A expressão em seu rosto se tornou grave. Um mandado federal não era brincadeira. "Juíza Costa", o policial mais velho disse, sua voz agora mais formal. "Em que podemos ajudar?" Helena deu um passo à frente, sua postura impecável, a autoridade emanando dela como uma aura. "Oficial, este mandado é para a prisão de Marcos Silva por abuso de autoridade e assédio. Ele acabou de me agredir verbalmente, me humilhar e derrubar minha bolsa, acreditando que eu era apenas mais uma vagabunda que ele poderia intimidar. Tudo isso foi registrado pelas câmeras de segurança do banco." Ela apontou para o teto, onde uma pequena lente de câmera estava discretamente posicionada. Marcos, ao ouvir a descrição de seus atos, sentiu o sangue gelar nas veias. A realidade de suas ações, agora narradas por uma juíza federal na presença de policiais, parecia ainda mais grotesca. Ele tentou se encolher, como se pudesse desaparecer no chão do banco. A arma em seu coldre, antes um símbolo de poder, agora pesava como chumbo, um lembrete irônico de sua impotência. Ele havia usado a força para oprimir, e agora a força da lei estava vindo buscá-lo. O policial mais velho, após ler o mandado e ouvir a juíza, não hesitou. Ele se aproximou de Marcos, que estava escorado no balcão, as pernas bambas. "Marcos Silva, você está preso. Por favor, coloque as mãos atrás da cabeça." Marcos não se moveu. Seus olhos estavam fixos na juíza Helena, uma mistura de ódio, medo e uma ponta de incredulidade. Ele não podia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Ele, Marcos, o segurança que controlava a entrada, que decidia quem entrava e quem saía, estava sendo preso por uma mulher negra que ele havia tentado humilhar. A ironia era cruel, a humilhação pública insuportável. "Não se atreva a resistir, Silva." A voz da juíza Helena ecoou, cortante como um chicote. "Cada segundo de resistência apenas agravará sua situação. Você já cavou um buraco profundo demais para si mesmo." As palavras dela pareciam quebrar o último resquício de sua resistência. Com um suspiro de derrota, Marcos lentamente levantou as mãos, entrelaçando os dedos atrás da cabeça. O policial mais jovem, que até então observava, rapidamente se moveu para desarmá-lo, retirando a pistola do coldre e guardando-a em uma bolsa de evidências. Em seguida, as algemas frias foram apertadas em seus pulsos, o clique metálico ressoando no silêncio do banco como o veredito final. Os clientes observavam, alguns com celulares em punho gravando cada momento. A cena era surreal. O gigante de uniforme, agora algemado, sendo conduzido por policiais. A juíza Helena Costa, por outro lado, mantinha a compostura, seus olhos seguindo Marcos, não com satisfação, mas com a seriedade de quem cumpre um dever. "Oficial", ela disse, "certifiquem-se de que ele não tenha contato com ninguém antes de ser levado à delegacia. E, por favor, garantam que o gerente do banco entregue as gravações das câmeras imediatamente. Eu irei à delegacia para prestar meu depoimento e acompanhar o auto de prisão em flagrante." O policial assentiu. "Sim, juíza,
Tudo será feito conforme sua orientação. Enquanto Marcos era escoltado para fora do banco, seu olhar encontrou o de Helena uma última vez. Não havia mais arrogância, apenas uma súplica silenciosa, um reconhecimento tardio do poder que ele havia subestimado. Mas o olhar da juíza era inabalável, um espelho da lei que ele havia desrespeitado. Ele havia plantado o vento e agora colhia a tempestade. A porta de vidro se fechou atrás dele, e o som da sirene, agora se afastando, levava consigo não apenas Marcos, mas a ilusão de impunidade que ele e tantos outros acreditavam possuir. A justiça, naquele dia, havia feito uma visita inesperada, e seu impacto seria sentido muito além das paredes daquele banco. O silêncio que se abateu sobre o banco após a saída de Marcos, algemado e humilhado, era quase palpável, mais pesado do que o burburinho que o precedera. Era um silêncio de choque, de incredulidade, mas também de uma estranha libertação. Os olhares dos clientes, antes fixos em Marcos, agora se voltavam para a juíza Helena Costa. Uma mistura de admiração e respeito em seus rostos. Alguns ainda seguravam seus celulares, as câmeras apontadas, como se quisessem eternizar aquele momento em que a justiça, de forma tão inesperada e dramática, havia se manifestado. O gerente, ainda pálido, aproximou-se da juíza, suas mãos esfregando-se nervosamente. A tensão em seus ombros parecia ter diminuído um pouco com a partida de Marcos, mas uma nova camada de apreensão tomava conta dele. A reputação do banco, a segurança de seu emprego, tudo estava agora nas mãos daquela mulher imponente. Juíza Costa, ele começou, sua voz um pouco mais firme, mas ainda carregada de reverência. Eu garanto que as gravações serão entregues imediatamente. Já instruí a equipe de segurança a fazer o backup e preparar tudo para a polícia. E eu realmente sinto muito pelo ocorrido. Este comportamento de Marcos é inaceitável. Helena o encarou, seus olhos penetrantes. Gerente, a sua responsabilidade vai além de apenas entregar as gravações. A conduta de um funcionário como Marcos Silva reflete diretamente na imagem e na segurança deste estabelecimento. Espero que esta situação sirva para uma revisão rigorosa dos protocolos de contratação e treinamento de sua equipe de segurança. A dignidade dos clientes não é negociável. As palavras da juíza não eram uma repreensão furiosa, mas uma declaração de princípios, um lembrete de que a justiça não se limitava a punir o agressor, mas também a exigir responsabilidade de quem permitia o ambiente para tal agressão. O gerente assentiu vigorosamente, engolindo em seco. Sim, juíza, entendido, absolutamente. Tomaremos todas as medidas necessárias. Com um último olhar que abrangia o banco, como se estivesse registrando cada detalhe para um futuro depoimento, Helena virou-se para a saída. Sua postura era impecável, cada passo medido, irradiando uma autoridade que não precisava de gritos ou ameaças. Ela havia chegado como uma cidadã comum, alvo de preconceito e abuso, e saía como a personificação da lei, deixando para trás um rastro de choque e reflexão. Ao cruzar as portas de vidro, o ar fresco da rua pareceu uma lufada de alívio, mas também de renovada determinação. O sol da tarde pintava as ruas de um dourado suave, um contraste irônico com a escuridão que ela acabara de confrontar. Dentro do carro da polícia que a esperava, o silêncio era diferente do silêncio do banco. Era um silêncio de respeito, de antecipação. O policial que dirigia lançou-lhe um olhar pelo retrovisor, um misto de admiração e curiosidade. Helena, no entanto, mantinha-se em seus próprios pensamentos. Não havia triunfo em seu coração, mas uma profunda sensação de dever cumprido e a consciência de que aquele era apenas o primeiro passo. Marcos Silva era um sintoma, não a doença inteira. A luta contra o abuso de poder, o preconceito e a impunidade era uma batalha contínua,
travada em inúmeros frontes, e ela era uma das suas mais dedicadas guerreiras. A toga, agora cuidadosamente guardada em sua bolsa, era mais do que um símbolo, era um escudo e uma espada. A viatura deslizou pelas ruas movimentadas da cidade, o trânsito fluindo em um ritmo constante, alheio à pequena revolução que acabara de ocorrer em um banco qualquer. Helena observava a paisagem urbana, as pessoas apressadas em suas rotinas, e pensava em quantas delas já haviam sido vítimas de um Marcos Silva em suas vidas, quantas haviam engolido a humilhação, sem voz, sem poder para reagir. Hoje, ela havia sido a voz de muitos. Ao chegarem à delegacia, a atmosfera mudou drasticamente. O prédio, com sua fachada austera e o constante movimento de pessoas, exalava uma seriedade inerente à aplicação da lei. A chegada de uma juíza federal para registrar um boletim de ocorrência contra um segurança de banco era, no mínimo, incomum, e a notícia parecia ter se espalhado rapidamente. O delegado plantonista, um homem de meia-idade com uma expressão cansada, mas atenta, veio recebê-la pessoalmente. Juíza Costa, é uma honra e uma surpresa tê-la aqui. Os oficiais já me informaram sobre o ocorrido. Marcos Silva já está sendo processado. Helena assentiu, sua voz calma e precisa. Delegado, preciso formalizar meu depoimento e acompanhar o auto de prisão em flagrante. Quero garantir que todos os procedimentos sejam seguidos à risca e que a integridade das provas seja preservada, especialmente as gravações do banco. Absolutamente, juíza. Por favor, acompanhe-me. Já preparei uma sala para seu depoimento. Enquanto era conduzida, Helena vislumbrou Marcos. Ele estava sentado em um banco frio, algemado, com o olhar perdido no vazio. A arrogância havia desaparecido completamente, substituída por uma expressão de desespero e confusão. Ele parecia menor agora, encolhido em seu uniforme que antes lhe conferia tanto poder. A realidade de sua situação o atingira com a força de um raio. Ele não era mais o opressor, era o oprimido, à mercê de um sistema que ele mesmo havia desrespeitado. O olhar de Helena não se demorou em Marcos. Aquele capítulo estava encerrado. O que importava agora era o que viria a seguir. O processo legal, a garantia de que a justiça não seria apenas cega, mas também implacável contra aqueles que abusam de sua posição. A máquina da justiça havia sido acionada, e ela não pararia até que a verdade e a lei prevalecessem. A lição de que o poder não é impunidade começava a ser escrita. E Marcos Silva seria a primeira página. A sala de depoimentos era espartana, com uma mesa simples e algumas cadeiras de plástico. Mas para Helena era um palco onde a verdade seria meticulosamente tecida. O delegado plantonista, Dr. Almeida, sentou-se à sua frente, com uma caderneta e uma caneta na mão, a expressão séria, mas visivelmente impressionada. Ele sabia que não estava apenas registrando um boletim de ocorrência comum. Estava diante de uma juíza federal que havia sido vítima e agora atuava como a voz da lei. Helena começou a narrar os eventos, sua voz calma e controlada, cada palavra pesada com a autoridade de quem não apenas conhece a lei, mas a personifica. Ela descreveu a chegada ao banco, a fila, a abordagem abrupta de Marcos, o tom agressivo, a ordem humilhante. Não havia raiva em sua voz, apenas uma precisão cirúrgica, como se estivesse dissecando um caso complexo em tribunal. Ela detalhou a queda da bolsa, o som dos objetos se espalhando no chão, a revelação da toga e do mandado de prisão. Este último, um documento que ela carregava para um caso completamente diferente, mas que, ironicamente, se tornou o catalisador da queda de Marcos. Ela enfatizou a surpresa e o terror nos olhos de Marcos ao ver os símbolos de sua autoridade. A mudança de postura do segurança, de agressor para vítima do próprio medo, foi crucial. Helena não omitiu a frase "encosta na parede, vagabunda", nem a sensação de humilhação que sentiu.
mas a transformou em um fato jurídico, uma evidência de abuso de poder e, possivelmente, de preconceito. Ela mencionou as câmeras de segurança, a presença dos clientes como testemunhas, a chegada dos policiais. Cada detalhe, cada nuance era cuidadosamente articulado, construindo um quadro irrefutável dos acontecimentos. Dr. Almeida ouvia atentamente, fazendo anotações. Ele sabia que o depoimento de uma juíza federal teria um peso imenso. Não era apenas a palavra de uma cidadã, mas a de uma magistrada, treinada para observar, analisar e relatar com imparcialidade e rigor. A credibilidade dela era inquestionável. Enquanto falava, a mente de Helena divagava para além das paredes daquela sala. Ela pensava em quantas outras mulheres, especialmente mulheres negras, já haviam enfrentado situações semelhantes, ou até piores, nas mãos de figuras de autoridade que se sentiam intocáveis. Quantas haviam sido caladas, humilhadas e silenciadas pela falta de poder, pela ausência de uma toga na bolsa ou de um cargo que lhes conferisse voz. Marcos Silva era apenas um elo em uma corrente de opressão sistêmica, um sintoma de uma doença social mais profunda. Sua prisão era um pequeno, mas significativo passo na direção de desmantelar essa corrente. Ao final do depoimento, Helena revisou cada palavra transcrita, corrigindo uma vírgula aqui, ajustando uma frase ali, garantindo que a versão final fosse impecável. Delegado, ela disse, assinando o documento com uma caligrafia firme, quero que este caso seja tratado com a máxima prioridade. Não apenas pela minha posição, mas porque ele representa uma afronta à dignidade humana e ao Estado de Direito. O abuso de poder, especialmente quando permeado por preconceito, não pode ser tolerado. Dr. Almeida assentiu, a seriedade em seu rosto refletindo a gravidade da situação. Pode deixar, juíza. O inquérito será conduzido com todo o rigor necessário. Já estamos providenciando a requisição das imagens do banco e a oitiva das testemunhas presentes. Helena sabia que a batalha legal estava apenas começando. Marcos seria interrogado, sua defesa tentaria minimizar os fatos, talvez alegar estresse ou mal-entendido, mas ela estava pronta. A toga em sua bolsa não era apenas um uniforme, era uma armadura e a lei sua espada. Ela não buscava vingança, mas justiça. E a justiça, para ela, significava garantir que o episódio servisse como um precedente, um lembrete contundente de que ninguém está acima da lei e que a dignidade de cada indivíduo deve ser respeitada, independentemente de sua cor, gênero ou posição social. Ao sair da sala de depoimentos, Helena sentiu o peso da responsabilidade, mas também a leveza de um dever cumprido. Ela passou novamente pela área onde Marcos estava. Ele ainda estava lá, encolhido, a cabeça baixa. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora pareciam vazios, fixos em um ponto invisível no chão. A imagem dele era um testemunho mudo do poder da lei, da reversão de papéis que havia ocorrido em questão de minutos. O gigante havia caído, não por uma arma, mas pela força da verdade e da justiça. Helena não sentiu pena. Sentiu a fria satisfação de quem vê a balança da justiça se equilibrar. Aquele homem que havia tentado esmagar sua dignidade estava agora experimentando a impotência que ele impôs a tantos outros. A lição era dura, mas necessária. E ela, juíza Helena Costa, estava ali para garantir que essa lição fosse aprendida, não apenas por Marcos Silva, mas por todos que ousassem subestimar o poder da lei e a resiliência daqueles que a defendem. A máquina da justiça, uma vez acionada, seguiria seu curso implacável. E ela estaria lá, a cada passo do caminho, para garantir que a verdade prevalecesse. Fim. Ao deixar a delegacia, o ar da noite já começava a esfriar, mas a mente de Helena fervilhava com a intensidade dos eventos recentes. O silêncio dentro do carro,
Desta vez, um veículo particular que a aguardava. Era um convite à introspecção. Ela havia cumprido a primeira etapa. O depoimento estava formalizado, o agressor detido, a máquina da justiça engrenada. Mas a sensação de dever cumprido vinha temperada com a amarga consciência de que aquele era apenas o começo de uma longa jornada. Marcos Silva era um caso isolado, sim, mas também um espelho de uma realidade muito mais ampla e perturbadora. Quantos Marcos Silvas existiam, escondidos atrás de uniformes e crachás, prontos para descarregar suas frustrações e preconceitos sobre os mais vulneráveis? Quantas vezes a dignidade de uma mulher, de uma pessoa negra, havia sido pisoteada sem que houvesse uma toga para reverter a situação? Sem que a voz da lei pudesse ser ouvida? Dr. Almeida, o delegado plantonista, havia sido profissional e diligente. Helena confiava que ele seguiria os procedimentos, mas sabia que a pressão seria imensa. O banco certamente tentaria minimizar o escândalo, talvez até mesmo tentar descreditar a versão dos fatos. A defesa de Marcos, por sua vez, buscaria brechas, tentaria desqualificar as provas, alegar que tudo não passava de um mal-entendido, um excesso de zelo. Mas Helena estava preparada para cada uma dessas manobras. Sua vida profissional era uma constante batalha contra a retórica da negação e a astúcia da defesa. No banco de trás do carro, enquanto as luzes da cidade passavam em um borrão, Helena sentiu o peso da toga em sua bolsa. Não era apenas um tecido. Era a materialização de séculos de luta por direitos, de um ideal de justiça que, muitas vezes, parecia inatingível. Para ela, uma mulher negra que havia chegado à magistratura federal, a toga era um símbolo de resistência, um lembrete constante de sua responsabilidade, não apenas de aplicar a lei, mas de ser a voz para aqueles que não a tinham. A notícia do incidente, ela sabia, se espalharia como um incêndio, não apenas nos corredores da delegacia, mas nos círculos jurídicos, na imprensa e, inevitavelmente, nas redes sociais. Uma juíza federal, vítima de abuso de poder e preconceito dentro de um banco. O impacto seria considerável, e ela estava pronta para isso. Não buscava holofotes, mas entendia que a publicidade, neste caso, poderia ser uma ferramenta poderosa para expor a chaga do preconceito e do abuso. Ao chegar em seu apartamento, o silêncio era ainda mais profundo. A rotina da casa parecia um refúgio da tempestade que ela havia enfrentado. Mas não havia descanso para sua mente. Ela pegou seu celular e digitou uma mensagem para seu chefe de gabinete, pedindo que adiantasse a requisição de todos os documentos relacionados ao caso Marcos Silva, incluindo as imagens do circuito interno do banco e os depoimentos das testemunhas. Queria ter tudo em mãos, não apenas para acompanhar o inquérito, mas para se preparar para o que viria a seguir. A noite seria longa. Helena sabia que precisava revisar cada detalhe, cada artigo de lei aplicável. O caso de Marcos Silva, embora pessoal, transcendia o particular. Ele se tornaria um precedente, um exemplo de que a impunidade não teria lugar e que a dignidade humana seria defendida com a força máxima da lei. Ela não permitiria que o incidente fosse varrido para debaixo do tapete. Enquanto se preparava para dormir, Helena olhou para a toga, agora pendurada cuidadosamente. Aquela peça de vestuário, que antes representava apenas seu ofício, agora carregava um significado ainda mais profundo. Era a prova de que a justiça, por vezes, precisava ser pessoal para se tornar universal. Era a armadura que a protegia e a espada que ela brandia contra a escuridão da intolerância e do abuso. Amanhã, o dia traria novos desafios. A imprensa, os advogados, as pressões. Mas Helena estava pronta. Sua determinação era inabalável. Ela havia enfrentado o terror nos olhos de Marcos Silva e agora estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo que se interpusesse no caminho da justiça.
A lição que Marcos começara a aprender seria ecoada por todo o sistema. E ela, juíza Helena Costa, seria a maestra dessa sinfonia de retribuição e reeducação. O processo legal era um rio caudaloso, e ela garantiria que ele fluísse na direção certa, lavando as impurezas e fortalecendo os pilares da lei. A luz tênue da manhã filtrava pelas cortinas, mas não trazia consigo a leveza de um novo dia. Para Helena, cada raio parecia carregar o peso dos eventos da noite anterior. A imagem de Marcos Silva encolhido na delegacia, a frieza de sua própria determinação. O sono havia sido superficial, pontuado por flashes da toga no chão, do mandado de prisão, da frase humilhante. Mas, ao invés de exaustão, sentia uma energia renovada, uma clareza de propósito que a impulsionava para a frente. A batalha começara e ela estava pronta para lutar. O primeiro sinal da tempestade que se formava veio com o toque insistente do telefone. Era seu chefe de gabinete, a voz carregada de uma urgência contida. Juíza, a notícia já está circulando. Um portal de notícias local publicou uma nota breve, mencionando um incidente envolvendo uma magistrada federal e um segurança de banco. Sem nomes ainda, mas a descrição é inconfundível. Helena ouviu em silêncio, sem surpresa. Sabia que a descrição era uma quimera em casos como este. A visibilidade, ela havia decidido, seria uma aliada. Enquanto tomava seu café, a mente de Helena já traçava os próximos passos. Não bastava que Marcos Silva fosse punido. Era preciso que o sistema que o permitiu agir daquela forma fosse questionado. Ela revisou mentalmente os artigos do Código Penal, as leis antidiscriminação, as diretrizes de segurança bancária. Cada detalhe seria escrutinado, cada falha exposta. Sua equipe já estava mobilizada e a requisição dos documentos do banco seria a primeira peça a ser movida no tabuleiro. Pouco depois, o telefone tocou novamente. Desta vez, era o diretor jurídico do banco, a voz polida, mas com uma tensão palpável. Ele expressou profundo pesar pelo ocorrido, garantiu que o banco estava tomando todas as medidas cabíveis e que Marcos Silva já havia sido afastado. A conversa era uma tentativa óbvia de contenção de danos, de minimizar o escândalo. Helena ouviu pacientemente, sua voz mantendo um tom formal e inabalável. Agradeço a preocupação, doutor. No entanto, o caso agora está sob investigação policial e seguirá os trâmites legais. Espero que o banco coopere integralmente com as autoridades, fornecendo todas as imagens e informações solicitadas. A resposta foi um eco da sua própria determinação, um lembrete de que a situação estava além de qualquer acordo amigável. A imprensa não demorou a reagir. No meio da manhã, as manchetes já estampavam a história com mais detalhes. Juíza federal, vítima de abuso em banco, segurança detido após confundir toga com arma. A narrativa começava a se solidificar, e a imagem de Helena, embora ainda sem nome completo na maioria dos veículos, se tornava o centro de um debate maior sobre segurança, preconceito e abuso de autoridade. Ela sabia que a exposição traria consigo o escrutínio público, talvez até mesmo críticas, mas estava preparada para isso. A verdade era sua armadura. Em seu gabinete, Helena se reuniu com sua equipe. O chefe de gabinete, Dr. Ricardo, e sua assessora jurídica, doutora Sofia, já tinham pilhas de documentos e anotações. Juíza, as imagens do banco foram requisitadas e devem chegar em breve. Já identificamos algumas testemunhas que estavam na fila e estão dispostas a depor. E a defesa de Marcos Silva já se manifestou, alegando excesso de zelo e mal-entendido. Ricardo apresentava os fatos com a precisão de um cirurgião. Helena assentiu, os olhos fixos em um ponto distante. Excesso de zelo não justifica a humilhação, Ricardo. E mal-entendido não explica a agressividade e a linguagem utilizada.
Nosso foco será a conduta, o abuso de poder e a possível motivação discriminatória. Quero que preparem um memorando detalhado sobre os precedentes de casos semelhantes, especialmente aqueles que envolvem dignidade da pessoa humana e crimes contra a honra em ambientes de serviço público. Sofia, mais jovem e combativa, interveio. Juíza, este caso tem o potencial de ser um marco. Não é apenas sobre o Marcos Silva, é sobre todas as vezes que uma mulher negra é tratada com desconfiança, com agressividade, apenas por sua aparência. A toga na bolsa é um símbolo poderoso. Helena olhou para Sofia, um leve sorriso de reconhecimento em seus lábios. Exatamente, Sofia. E é por isso que não podemos deixar que este incidente seja minimizado. A lição deve ser clara: a dignidade não é negociável. E a lei, quando bem aplicada, é a maior defensora dessa dignidade. A tarde avançou em uma sucessão de ligações, e-mails e análises. Helena sentia a pressão crescendo, mas sua determinação era um pilar inabalável. Ela sabia que o banco tentaria se desvincular, que a defesa de Marcos tentaria descredibilizá-la, talvez até mesmo insinuar que ela, como juíza, deveria ter agido de forma diferente. Mas essas seriam apenas distrações. Sua missão era maior. Enquanto revisava os artigos sobre injúria racial e abuso de autoridade, Helena pensava em todas as mulheres que não tinham uma toga para empunhar, que não tinham a voz e a autoridade para transformar uma humilhação pessoal em uma batalha legal de repercussão nacional. Ela era a voz delas, a personificação da justiça que muitas vezes lhes era negada. O rio caudaloso da justiça, como ela havia pensado na noite anterior, começava a ganhar força. E ela, juíza Helena Costa, estava ali para garantir que ele fluísse sem desvios até que a verdade e a equidade prevalecessem. A lição de Marcos Silva seria apenas o começo. A noite chegou novamente, trazendo consigo não o cansaço, mas a antecipação. O tabuleiro estava montado, as peças em movimento. A batalha legal seria longa e árdua, mas Helena estava pronta para cada passo, cada desafio. A toga, agora não mais um segredo em sua bolsa, mas um símbolo público de sua autoridade e sua luta, era a promessa de que a justiça seria feita. E ela, a maestra dessa sinfonia de retribuição e reeducação, estava pronta para conduzir a orquestra até o último acorde. A noite deu lugar a um amanhecer que não prometia trégua. Para Helena, o silêncio do apartamento era apenas a calmaria antes da tempestade, uma ilusão de paz que se desfazia a cada toque insistente do telefone. O primeiro sinal da voragem midiática veio com a voz do seu chefe de gabinete, Ricardo, que mal conseguia disfarçar a urgência. A notícia, como previsto, havia explodido. Não apenas em portais locais, mas em veículos de alcance nacional, transformando o incidente em manchete. Juíza federal humilhada em banco. Segurança detido após abordagem violenta. Os nomes ainda eram velados, mas a descrição era inconfundível. Helena Costa, a magistrada, a mulher negra, a toga no chão. As redes sociais fervilhavam, dividindo opiniões em um turbilhão de comentários. De um lado, a indignação com o abuso de autoridade e o preconceito velado. De outro, a defesa cega do excesso de zelo, a insinuação de que a juíza, por sua posição, deveria ter agido de forma diferente, talvez evitado o confronto. Helena leu alguns dos comentários, sentindo o veneno da intolerância e a cegueira da ignorância. Mas cada palavra, cada ataque, apenas solidificava sua convicção. Não era apenas sobre ela, era sobre a voz que ela representava, sobre a justiça que ela jurou defender. O diretor jurídico do banco, Dr. Almeida, ligou novamente, sua voz agora mais tensa, menos polida. A tentativa de contenção de danos da manhã havia falhado miseravelmente.
Ele falou em procedimentos internos, em revisão de protocolos, em apoio total às autoridades. Mas Helena percebeu a mudança de tom, a sutil tentativa de desviar o foco, de transformar Marcos Silva em um bode expiatório isolado, desvinculando-o da instituição. Doutor Almeida, Helena interrompeu, sua voz calma, mas carregada de autoridade. O caso não é apenas sobre um funcionário, é sobre a cultura que permite que tal conduta ocorra. Espero que a cooperação do banco seja irrestrita e que inclua uma análise profunda de suas políticas de segurança e treinamento, especialmente no que tange à abordagem de clientes e à prevenção de discriminação. A linha ficou em silêncio por um instante. A mensagem clara. Helena não aceitaria meias medidas. No gabinete, a equipe de Helena estava em modo de guerra. Ricardo e Sofia tinham pilhas de documentos, transcrições de notícias, e-mails de apoio e de crítica. Juíza, a defesa de Marcos Silva está tentando uma linha de argumentação que beira o absurdo, Sofia informou, a voz carregada de indignação. Eles estão insinuando que a senhora, ao portar a toga e o mandado de prisão, de alguma forma provocou a reação do segurança, criando uma situação de confusão que justificaria a agressão. Helena ergueu uma sobrancelha, um brilho perigoso em seus olhos. Provocação? A toga é o símbolo do meu ofício, Sofia. O mandado de prisão, a materialização da lei. Alegar que esses itens são uma provocação é inverter completamente a lógica da justiça. É tentar culpar a vítima por portar os instrumentos de sua própria autoridade. Isso é inaceitável. Ela bateu levemente na mesa. Quero que preparem uma nota oficial, em meu nome, reiterando a gravidade do incidente e a nossa determinação em buscar a plena responsabilização, não apenas do agressor, mas de qualquer falha sistêmica que tenha contribuído para o ocorrido, e que deixem claro que qualquer tentativa de desqualificar a vítima será veementemente rechaçada. A tensão no ar era quase palpável, mas a equipe sentia a força da liderança de Helena. A tarde trouxe o momento mais esperado, a chegada das imagens do circuito interno do banco. O arquivo digital, protegido por senhas e protocolos, era a prova irrefutável, a testemunha silenciosa que falaria mais alto que qualquer retórica. Ricardo conectou o notebook a um monitor maior e a equipe se reuniu em volta, o silêncio pesado preenchendo o gabinete. O vídeo começou. A imagem, um pouco granulada, mas nítida o suficiente, mostrava Helena na fila, a bolsa a tiracolo. A aproximação de Marcos Silva, a postura agressiva, o dedo em riste. A frase, embora inaudível, era evidente nos lábios do segurança. Encosta na parede, vagabunda. O empurrão, a bolsa caindo, o conteúdo se espalhando no chão. A toga escura e imponente e o mandado de prisão com o brasão da República visíveis para todos. E então o terror nos olhos de Marcos Silva, a cor sumindo de seu rosto, o corpo tremendo. Cada frame era um soco no estômago, mas também um combustível para a determinação de Helena. Ela viu não apenas a si mesma, mas todas as mulheres que já haviam sido diminuídas, desrespeitadas, agredidas por sua cor, por seu gênero, por sua simples existência. A imagem da toga no chão não era apenas a desonra de um símbolo, era a desonra da própria justiça. Está tudo aqui, Helena disse. A voz baixa, mas firme. A agressão, a humilhação, a inversão de papéis. A prova incontestável de que não houve excesso de zelo, mas sim abuso de poder e possivelmente discriminação. A defesa de Marcos Silva não terá onde se esconder. Sofia, com os olhos marejados, assentiu. Este vídeo é devastador, juíza. Não há como negar o que aconteceu. E não vamos deixar que neguem. Helena respondeu, levantando-se. Quero que preparem um relatório detalhado com base nessas imagens, destacando cada momento da agressão e a reação de Marcos Silva ao ver a toga e o mandado. Isso será anexado ao inquérito e servirá como base para as próximas ações.
O rio da justiça, como eu havia pensado, está ganhando força, e agora, com a verdade em nossas mãos, ele fluirá com uma correnteza imparável. A noite chegou novamente, mas não trouxe consigo o cansaço. A antecipação era palpável. O tabuleiro estava montado, as peças em movimento, e a rainha, juíza Helena Costa, estava pronta para conduzir a orquestra da retribuição e reeducação até o último e mais ressonante acorde. A lição que Marcos Silva começara a aprender seria ecoada por todo o sistema, e ela garantiria que a dignidade humana finalmente prevaleceria. O silêncio no gabinete não era mais pesado, mas carregado de uma verdade brutal. O vídeo, agora pausado na imagem do terror estampado no rosto de Marcos Silva, falava por si. Não havia espaço para interpretações, para excesso de zelo ou mal entendido. Havia apenas a crueza da agressão e a revelação impactante da autoridade que ele tentara esmagar. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de uma justiça fria e implacável que começava a se manifestar. Seus olhos percorreram cada detalhe da tela. A mão de Marcos em riste, a queda abrupta da bolsa, a toga e o mandado como símbolos de um poder que ele, em sua ignorância e preconceito, havia profanado. Sofia, ao seu lado, soluçava baixinho, as mãos cobrindo a boca. Ricardo, mais contido, apertava os punhos, a mandíbula travada. Isso é irrefutável, juíza. Ricardo conseguiu dizer, a voz rouca. A defesa deles não tem como sustentar a narrativa de provocação. Helena assentiu, o olhar fixo na imagem. Não apenas irrefutável, Ricardo, é um espelho que reflete não apenas a conduta de Marcos Silva, mas a de um sistema que, por vezes, permite que tais abusos floresçam. A alegação de confusão ou provocação desmorona diante dessa evidência. A toga e o mandado não foram uma arma, mas a própria lei desrespeitada e humilhada. Ela se virou para a equipe, a expressão séria. Quero que este vídeo seja a espinha dorsal da nossa argumentação. Preparem um relatório forense detalhado, frame a frame, se necessário. Cada gesto, cada expressão facial de Marcos Silva, desde a agressão inicial até o momento em que ele reconhece a toga, deve ser minuciosamente documentado. Quero que destaquem a mudança abrupta em sua postura, o pânico que o assola. Isso é crucial para demonstrar a consciência de seu erro e a natureza do abuso. Sofia enxugou as lágrimas, a indignação transformando-se em uma nova onda de determinação. Faremos isso, juíza, e vamos anexar os depoimentos das testemunhas que viram tudo. A combinação será devastadora. Exatamente, Helena concordou. E não se esqueçam da dimensão pública. Este vídeo não pode ser apenas uma peça de evidência legal. Ele deve ser uma ferramenta de conscientização. Não para expor Marcos Silva ao linchamento, mas para expor a realidade do preconceito e do abuso de poder. Precisamos de uma estratégia de comunicação que seja tão precisa quanto nossa estratégia legal. Ricardo, já digitando no notebook, levantou a cabeça. O banco já está em pânico. Juíza, Dr. Almeida ligou novamente, exigindo saber se temos as imagens. Ele está oferecendo total cooperação e medidas disciplinares imediatas contra Marcos Silva. Helena esboçou um sorriso amargo. Tarde demais para a contenção de danos, Ricardo. A cooperação agora deve ser irrestrita e transparente, e as medidas disciplinares não podem ser um mero paliativo. Quero que o banco entenda que a responsabilidade deles vai além de demitir um funcionário. É sobre reavaliar toda a sua cultura de segurança, de treinamento, de respeito à dignidade humana. Sugira a eles que considerem um programa de treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão para todos os seus funcionários, com acompanhamento de órgãos externos. A proposta de Helena era audaciosa,
mas necessária. Não era apenas sobre punir, mas sobre educar, sobre transformar. O caso Marcos Silva tinha o potencial de ser um catalisador para mudanças sistêmicas. A noite avançava, mas o gabinete de Helena fervilhava. O relatório detalhado das imagens começou a ser rascunhado. Sofia, com uma energia renovada, pesquisava casos semelhantes onde a prova em vídeo foi determinante. Ricardo, com sua mente estratégica, já esboçava os próximos passos processuais, preparando moções e petições que seriam protocoladas ao amanhecer. Helena, por sua vez, revisava a nota oficial que seria divulgada. Ela queria que a mensagem fosse clara. A justiça não se curvaria. A toga, símbolo de seu ofício e de sua luta, não seria mais pisoteada. A dignidade da pessoa humana não é um privilégio, mas um direito inalienável. Ela ditava para Sofia, que anotava cada palavra. E qualquer tentativa de violá-la, especialmente por aqueles investidos de autoridade, será confrontada com a força máxima da lei. A repercussão midiática, que já era intensa, estava prestes a atingir um novo patamar. A revelação das imagens seria um terremoto. Helena sabia que a defesa de Marcos Silva tentaria, desesperadamente, desqualificar o vídeo, talvez alegando edição ou manipulação. Mas a cadeia de custódia das provas era impecável e a autenticidade das imagens inquestionável. Ela pensou na lição que Marcos Silva estava prestes a aprender. Não seria apenas uma lição sobre abuso de autoridade, mas sobre a cegueira do preconceito. Ele havia visto uma mulher negra na fila de um banco e projetado nela todos os seus estereótipos, todas as suas inseguranças. Ele não viu a juíza federal, a autoridade, a representação da lei, e essa falha de percepção seria sua ruína. O rio da justiça, agora com a força de uma cachoeira, estava prestes a transbordar. Helena, a maestra, sentia a batuta em suas mãos, pronta para conduzir a orquestra até o clímax. A melodia seria de retribuição, sim, mas também de reeducação, de um novo entendimento sobre o que significa dignidade e respeito. A toga, outrora escondida na bolsa, agora era um estandarte, visível para todos, anunciando que a batalha pela equidade estava apenas começando e que ela, juíza Helena Costa, não recuaria 1 centímetro sequer. O amanhecer traria consigo não apenas o sol, mas a luz da verdade que varreria as sombras da injustiça. O silêncio no gabinete não era mais pesado, mas carregado de uma verdade brutal. O vídeo, agora pausado na imagem do terror estampado no rosto de Marcos Silva, falava por si. Não havia espaço para interpretações, para excesso de zelo ou mal-entendido. Havia apenas a crueza da agressão e a revelação impactante da autoridade que ele tentara esmagar. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de uma justiça fria e implacável que começava a se manifestar. Seus olhos percorreram cada detalhe da tela. A mão de Marcos em riste, a queda abrupta da bolsa, a toga e o mandado como símbolos de um poder que ele, em sua ignorância e preconceito, havia profanado. Sofia, ao seu lado, soluçava baixinho, as mãos cobrindo a boca. Ricardo, mais contido, apertava os punhos, a mandíbula travada. Isso é irrefutável, juíza. Ricardo conseguiu dizer, a voz rouca. A defesa deles não tem como sustentar a narrativa de provocação. Helena assentiu, o olhar fixo na imagem. Não apenas irrefutável, Ricardo, é um espelho que reflete não apenas a conduta de Marcos Silva, mas a de um sistema que, por vezes, permite que tais abusos floresçam. A alegação de confusão ou provocação desmorona diante dessa evidência. A toga e o mandado não foram uma arma, mas a própria lei desrespeitada e humilhada. Ela se virou para a equipe, a expressão séria.
Quero que este vídeo seja a espinha dorsal da nossa argumentação. Preparem um relatório forense detalhado, frame a frame, se necessário. Cada gesto, cada expressão facial de Marcos Silva, desde a agressão inicial até o momento em que ele reconhece a toga, deve ser minuciosamente documentado. Quero que destaquem a mudança abrupta em sua postura, o pânico que o assola. Isso é crucial para demonstrar a consciência de seu erro e a natureza do abuso. Sofia enxugou as lágrimas, a indignação transformando-se em uma nova onda de determinação. Faremos isso, juíza, e vamos anexar os depoimentos das testemunhas que viram tudo. A combinação será devastadora. Exatamente, Helena concordou. E não se esqueçam da dimensão pública. Este vídeo não pode ser apenas uma peça de evidência legal. Ele deve ser uma ferramenta de conscientização. Não para expor Marcos Silva ao linchamento, mas para expor a realidade do preconceito e do abuso de poder. Precisamos de uma estratégia de comunicação que seja tão precisa quanto nossa estratégia legal. Ricardo, já digitando no notebook, levantou a cabeça. O banco já está em pânico. Juíza, Dr. Almeida ligou novamente, exigindo saber se temos as imagens. Ele está oferecendo total cooperação e medidas disciplinares imediatas contra Marcos Silva. Helena esboçou um sorriso amargo. Tarde demais para a contenção de danos, Ricardo. A cooperação agora deve ser irrestrita e transparente, e as medidas disciplinares não podem ser um mero paliativo. Quero que o banco entenda que a responsabilidade deles vai além de demitir um funcionário. É sobre reavaliar toda a sua cultura de segurança, de treinamento, de respeito à dignidade humana. Sugira a eles que considerem um programa de treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão para todos os seus funcionários, com acompanhamento de órgãos externos. A proposta de Helena era audaciosa, mas necessária. Não era apenas sobre punir, mas sobre educar, sobre transformar. O caso Marcos Silva tinha o potencial de ser um catalisador para mudanças sistêmicas. A noite avançava, mas o gabinete de Helena fervilhava. O relatório detalhado das imagens começou a ser rascunhado. Sofia, com uma energia renovada, pesquisava casos semelhantes onde a prova em vídeo foi determinante. Ricardo, com sua mente estratégica, já esboçava os próximos passos processuais, preparando moções e petições que seriam protocoladas ao amanhecer. Helena, por sua vez, revisava a nota oficial que seria divulgada. Ela queria que a mensagem fosse clara. A justiça não se curvaria. A toga, símbolo de seu ofício e de sua luta, não seria mais pisoteada. A dignidade da pessoa humana não é um privilégio, mas um direito inalienável. Ela ditava para Sofia, que anotava cada palavra. E qualquer tentativa de violá-la, especialmente por aqueles investidos de autoridade, será confrontada com a força máxima da lei. Naquela madrugada, enquanto o relatório forense ganhava corpo e as estratégias legais se solidificavam, Dr. Almeida, o advogado do banco, ligou novamente. Sua voz, antes arrogante, agora soava desesperada. Juíza Costa, por favor, podemos negociar? O banco está disposto a oferecer uma indenização substancial, um acordo extrajudicial. Queremos evitar a exposição pública. Helena ouviu em silêncio, um sorriso frio nos lábios. Doutor Almeida, ela finalmente respondeu, sua voz calma, mas carregada de autoridade. A dignidade não tem preço e a justiça não é negociável. O que o banco pode fazer agora é cooperar plenamente com a investigação, implementar as mudanças sistêmicas que sugeri e preparar-se para as consequências. A exposição pública é inevitável quando a verdade vem à tona, e ela virá. Desligou o telefone, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a leveza da convicção. A guerra estava longe de terminar.
Mas a primeira e mais decisiva batalha, a da verdade, havia sido vencida. E com a verdade como sua aliada, Helena sabia que a vitória final seria apenas uma questão de tempo e persistência. O palco estava montado. O espetáculo da justiça estava prestes a começar. O amanhecer chegou, não com a suavidade de um novo dia, mas com a fúria de um vendaval. As primeiras horas da manhã trouxeram consigo a luz da verdade, uma luz implacável que varreu as sombras da injustiça, expondo-as para que todos vissem. O vídeo, cuidadosamente editado e acompanhado da nota oficial da juíza Helena Costa, foi liberado. Não houve alarde prévio, apenas a explosão silenciosa de uma bomba digital que reverberou por cada tela, cada rádio, cada conversa matinal. Em questão de minutos, a imagem de Marcos Silva, o segurança em riste, gritando: "Encosta na parede, vagabunda!" E o subsequente terror em seu rosto ao ver a toga e o mandado dominou o noticiário. Não era apenas uma notícia, era um fenômeno. A internet explodiu em indignação e solidariedade. Hashtags como "A Justiça", "Para Helena" e "Ju, a toga não se curva" escalaram os trending topics, transformando o caso em um símbolo instantâneo da luta contra o abuso de autoridade e o racismo estrutural. A voz da juíza Helena Costa, antes uma sussurro de indignação, agora ecoava por todo o país. Sua nota oficial, concisa e poderosa, acompanhava o vídeo, explicando a gravidade da situação e a determinação inabalável da justiça. "Este incidente", ela declarava, "não é apenas um ataque à minha pessoa, mas à dignidade de cada cidadão e à própria autoridade da lei. A toga não é apenas um vestuário, é o manto da justiça, e quem a desrespeita, desrespeita o Estado democrático de direito." Para Marcos Silva, o amanhecer não trouxe luz, mas um abismo de desespero. Em sua casa, ainda em choque pela noite anterior, ele viu seu rosto estampado em todos os canais, sua voz distorcida pelo ódio, repetida à exaustão. O pânico que sentiu no banco ao ver a toga era agora uma realidade multiplicada por milhões de olhos. Sua vida, antes ordinária, desmoronava sob o peso da exposição pública. As ligações começaram a chegar. Do banco, da polícia, de advogados, de repórteres, sua esposa, em prantos, não conseguia encará-lo. Seus filhos, confusos, perguntavam por que o pai estava na televisão. A vergonha e o medo eram tão palpáveis quanto o ar que ele respirava. No banco, a situação era caótica. O Dr. Almeida, que horas antes tentara negociar, agora enfrentava a fúria da diretoria. A imagem da instituição estava em frangalhos. A cooperação total que Helena exigira não era mais uma opção, mas uma imposição da realidade. Um comunicado de imprensa apressado foi divulgado, anunciando o afastamento imediato de Marcos Silva e o início de uma investigação interna rigorosa. Mas era tarde demais para conter a maré. A opinião pública exigia mais, muito mais. Exigia responsabilidade, transparência e, acima de tudo, mudança. Helena, em seu gabinete, observava o desenrolar dos eventos com uma calma quase assustadora. O telefone não parava de tocar, mas ela o ignorava, focada nas próximas etapas. Sofia e Ricardo trabalhavam incansavelmente, alimentando a máquina legal e de comunicação. As moções e petições foram protocoladas eletronicamente ao primeiro minuto do expediente, garantindo que o processo legal avançasse com a mesma velocidade da repercussão midiática. A lição que Marcos Silva está aprendendo, Helena pensava, é apenas o começo. A verdadeira batalha é para que o sistema aprenda, para que a sociedade entenda que o preconceito tem um custo e que a dignidade humana não pode ser violada impunemente. As imagens do vídeo, agora virais, eram analisadas por especialistas em linguagem corporal, por sociólogos, por ativistas. A sequência de eventos, a agressão gratuita, a inversão de papéis e o terror subsequente do agressor.
tornaram-se um estudo de caso sobre o preconceito racial e o abuso de poder. O contraste entre a mulher negra, inicialmente vista como vagabunda, e a revelação de sua autoridade como juíza federal era um soco no estômago da sociedade. A toga, antes um objeto escondido na bolsa, era agora um estandarte. Não apenas o estandarte de Helena, mas de todos aqueles que já foram diminuídos, desrespeitados, invisibilizados. A batalha pela equidade, que Helena sabia ser longa e árdua, havia ganhado um novo fôlego, um novo símbolo, uma nova voz. O rio da justiça, que ela havia sentido transbordar, agora corria caudaloso, arrastando consigo as velhas estruturas e abrindo caminho para um novo entendimento. A melodia da retribuição começava a ser ouvida, mas era a melodia da reeducação, do respeito, da dignidade que Helena realmente desejava que ressoasse. O palco estava montado, e o espetáculo da justiça, em sua forma mais brutal e necessária, estava apenas começando. O vendaval da verdade, que varrera as sombras da injustiça, não dava sinais de trégua. Pelo contrário, ganhava força, transformando-se em um furacão que engolia tudo em seu caminho. A imagem de Marcos Silva, congelada no tempo e no espaço digital, era a personificação de um preconceito que muitos preferiam ignorar. Sua voz, distorcida pelo ódio e amplificada por milhões de alto-falantes, tornou-se o hino dissonante de uma sociedade que precisava confrontar seus próprios demônios. Para Marcos, o inferno não era um lugar distante, mas a sua própria sala de estar. O telefone, antes um mero objeto, agora era uma fonte incessante de tormento. Cada toque, um novo golpe em sua já frágil sanidade. A voz de sua esposa, antes um porto seguro, agora era um lamento constante, um eco de desilusão e vergonha. Seus filhos, com a inocência cruel da infância, perguntavam por que os colegas da escola riam e apontavam para o pai na televisão. A casa, outrora um refúgio, transformara-se em uma prisão de olhares acusadores e sussurros de julgamento. Ele tentava se esconder, mas o mundo exterior invadia cada fresta, cada tela, cada pensamento. Aquele terror que sentira ao ver a toga e o mandado na bolsa da juíza era apenas um prelúdio para a avalanche que o engolfava. Ele havia agido por impulso, por um preconceito arraigado, e agora pagava um preço que jamais imaginou. Sua vida, antes uma rotina previsível, desintegrava-se em um caos de culpa, medo e condenação pública. No banco, o caos era de outra natureza, mas igualmente devastador. O Dr. Almeida, em uma reunião de emergência com a diretoria, suava frio. As ações da instituição despencavam, a reputação estava em frangalhos e a pressão da mídia e da opinião pública era insustentável. A investigação interna rigorosa, anunciada às pressas, era vista como uma piada de mau gosto. O público exigia mais, muito mais. Exigia demissões, reparações e uma mudança estrutural que fosse além do mero afastamento de um funcionário. A proposta de Helena, antes audaciosa, agora parecia uma exigência mínima, um programa de treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários, com acompanhamento de órgãos externos. O banco, que antes tentara negociar, agora estava de joelhos, não por convicção, mas por sobrevivência. Enquanto o mundo ao seu redor girava em uma espiral de pânico e indignação, Helena mantinha-se em seu epicentro de calma estratégica. Seu gabinete era um farol de propósito em meio à tempestade. Sofia e Ricardo, seus escudeiros, trabalhavam com uma sinergia quase telepática. A máquina legal e de comunicação funcionava a pleno vapor, alimentada pela energia da convicção. As moções e petições protocoladas ao amanhecer já geravam os primeiros despachos judiciais e a velocidade do processo legal começava a rivalizar com a da repercussão midiática. Mas havia um elemento, um detalhe crucial,
que ainda pairava como uma sombra sobre a narrativa pública, um segredo que Helena guardava com a precisão de um cirurgião. O mandado de prisão. Aquele documento, outrora escondido na bolsa, ao lado da toga, não era um mero acessório. Era o cerne de uma operação muito maior, uma investigação federal de alta complexidade que ela, juíza federal Helena Costa, estava prestes a concluir. O mandado era para um dos maiores nomes do crime financeiro do país, um indivíduo com conexões profundas e tentáculos que se estendiam por diversas instituições, inclusive, suspeitava-se por alguns clientes daquele mesmo banco. O incidente com Marcos Silva não havia sido apenas um ato de preconceito e abuso de autoridade. Fora uma interrupção, um desvio de rota que, por pouco, não comprometeu meses de trabalho sigiloso. Aquele mandado, que deveria ter sido cumprido horas depois do incidente no banco, agora exigia uma reavaliação completa da estratégia, pois a exposição pública de Helena e a consequente visibilidade da sua bolsa e do que havia dentro poderia ter alertado o alvo. A tensão, que já era palpável, ganhava uma nova dimensão. A agressão de Marcos Silva, um ato de ignorância e preconceito, havia inadvertidamente se tornado uma peça em um tabuleiro de xadrez muito maior, com implicações que iam muito além de sua própria punição. Helena sabia que o tempo era essencial. A repercussão do vídeo era uma arma de dois gumes. Enquanto galvanizava a opinião pública a seu favor, também acendia um alerta para aqueles que operavam nas sombras. A batalha pela equidade e contra o preconceito era uma frente, mas a guerra contra o crime organizado, que o mandado representava, era outra, e ambas estavam agora intrinsecamente ligadas. Ela precisava agir com a mesma precisão e determinação que demonstrou ao enfrentar Marcos Silva. A toga, agora um estandarte, não era apenas um símbolo de sua luta pessoal, mas o escudo sob o qual a justiça, em sua forma mais ampla e complexa, deveria ser protegida e cumprida. O espetáculo da justiça estava apenas começando, e Helena, a maestra, preparava-se para conduzir a orquestra para o seu ato mais desafiador. O silêncio no gabinete de Helena era pesado, quebrado apenas pelo teclar incessante de Sofia e Ricardo. A juíza, de pé, observava o mapa de uma cidade que ela conhecia como a palma da mão, mas que agora parecia um labirinto de ameaças e oportunidades. Seus olhos percorriam pontos estratégicos, possíveis esconderijos, rotas de fuga. O alvo do mandado, um magnata das finanças conhecido apenas como o arquiteto, não era um criminoso comum. Sua rede de influência era vasta, seus recursos ilimitados e sua capacidade de desaparecer lendária. A notícia da juíza federal que carregava um mandado em sua bolsa, agora em todos os noticiários, era um sinal de alerta para ele. Sofia, Ricardo! A voz de Helena cortou o ar. Esqueçam por um momento as notas de repúdio e as petições contra o banco. Nossa prioridade mudou. O arquiteto está ciente. Temos uma janela de tempo extremamente curta antes que ele se evapore. Sofia, sem levantar os olhos da tela, já digitava com frenesi. Estou acessando os registros de voos particulares, listas de passageiros em portos e aeroportos. Ricardo está rastreando movimentos financeiros atípicos em contas ligadas a ele e seus laranjas. Ricardo, com fones de ouvido, murmurou. Helena, há uma movimentação incomum em uma conta offshore. Um valor considerável, transferido para um paraíso fiscal nas últimas 2 horas. É um sinal claro de que ele está se preparando para fugir. A mandíbula de Helena se apertou. Precisamos de uma ordem judicial para congelar esses ativos e, mais importante, para interceptar qualquer tentativa de fuga. Sofia, entre em contato com a Polícia Federal. Quero uma equipe de prontidão, discreta, mas preparada para agir imediatamente. Ricardo, levante todos os endereços conhecidos, propriedades, refúgios.
Não podemos nos dar ao luxo de um erro. A complexidade da situação era vertiginosa. A mesma exposição que a protegia do preconceito agora a expunha a um perigo muito maior. O arquiteto não hesitaria em usar seus recursos para silenciar quem se interpusesse em seu caminho. A toga, que horas antes era um escudo, agora parecia um alvo. O banco, Helena continuou, sua voz baixa e firme. O doutor Almeida e sua diretoria, eles estão de joelhos, certo? É hora de exigir mais do que apenas um programa de treinamento. Quero acesso irrestrito a todos os registros de clientes, transações e comunicações relacionadas ao arquiteto e suas empresas. Se eles querem redenção, terão que nos ajudar a caçar um dos maiores predadores financeiros do país. Sofia parou de digitar por um instante, seus olhos arregalados. Helena, isso é uma manobra ousada. Eles podem resistir, alegar sigilo bancário. Eles não têm essa opção, Helena respondeu, a calma em sua voz contrastando com a gravidade de suas palavras. A reputação deles está em jogo. A cooperação total que eu exigi agora inclui a colaboração em uma investigação federal de alto nível. Se o arquiteto tem tentáculos naquele banco, eles serão cúmplices por omissão, se não cooperarem. Deixe isso claro para Almeida. A escolha é simples. Ou nos ajudam a desmantelar essa rede, ou o banco será varrido junto com ela. A ameaça era velada, mas inegável. O incidente com Marcos Silva, que parecia uma batalha isolada, havia se tornado o estopim para uma guerra muito maior. Helena não era apenas uma juíza lutando contra o preconceito. Era uma estrategista, uma caçadora, e o tempo estava se esgotando. Cada segundo era crucial. O arquiteto, um mestre em fugir da justiça, estava prestes a enfrentar uma adversária que não se curvaria, não se intimidaria e não descansaria até que o mandado fosse cumprido. A melodia da retribuição, que antes parecia um lamento distante, agora era um ritmo acelerado, uma batida de tambor que anunciava a iminente confrontação. O palco estava montado e o espetáculo da justiça, em sua forma mais brutal e necessária, estava apenas começando, com o destino de uma nação pendurado na balança. O silêncio no gabinete de Helena era um prelúdio para a tempestade que se formava. Do outro lado da cidade, no luxuoso, mas agora sitiado, edifício do banco, o doutor Almeida sentia o peso de um colapso iminente. A voz de Helena, transmitida por um viva-voz que ecoava na sala de reuniões da diretoria, não era um pedido, mas uma sentença. A exigência de acesso irrestrito a todos os registros de clientes, transações e comunicações relacionadas ao arquiteto e suas empresas, sob a ameaça velada de cumplicidade, atingiu o conselho como um raio. O sigilo bancário, antes um bastião inexpugnável, agora parecia uma piada cruel diante da avalanche de escândalos. Almeida, com o rosto pálido e a testa orvalhada de suor, olhou para os diretores. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora refletiam um terror primário. A queda das ações, a fuga de clientes, a condenação pública implacável. Tudo isso era apenas o começo. A juíza federal Helena Costa não estava apenas exigindo reparação. Ela estava desmantelando o próprio tecido de sua instituição, peça por peça. A escolha era clara: colaborar e talvez sobreviver, ou resistir e ser varrido para a história como cúmplices de um império criminoso. A decisão foi unânime, embora proferida com a amargura de quem engole veneno. O banco, em sua hora mais sombria, tornava-se um braço forçado da justiça, uma ferramenta na caçada ao arquiteto. Enquanto a máquina burocrática do banco, sob coação, começava a vomitar dados, o gabinete de Helena transformava-se em um centro de comando de alta tecnologia. Sofia e Ricardo, com a intensidade de cirurgiões em uma operação de vida ou morte, mergulhavam na torrente de informações. Cada byte,
cada linha de código, cada transação suspeita era um fio na teia que ligava o arquiteto a seus crimes. Os servidores do banco, antes guardiões de segredos, agora revelavam uma rede intrincada de empresas de fachada, contas offshore e transações complexas, desenhadas para mascarar a origem e o destino de bilhões. Helena, com a mente afiada como uma lâmina, analisava os padrões, os elos ocultos que a inteligência artificial de Ricardo começava a decifrar. O arquiteto não era apenas um criminoso financeiro. Ele era um estrategista, um mestre em antecipar movimentos, em se camuflar nas sombras do sistema. A exposição de Helena, o incidente no banco, havia sido um erro de cálculo, uma peça que ele não previu. Mas agora ele estava ciente, e o tempo, como um predador faminto, corria contra eles. A Polícia Federal, alertada e mobilizada, preparava suas equipes. O mandado de prisão, antes um segredo na bolsa de Helena, agora era a peça central de uma operação de envergadura nacional. Mas o arquiteto era um fantasma. Seus endereços conhecidos eram apenas fachadas, seus telefones descartáveis. Ele operava em um mundo de sombras, onde a lealdade era comprada e a traição punida com brutalidade. A cada minuto que passava, a janela de oportunidade para capturá-lo diminuía, ameaçando fechar-se por completo. A tensão no ar era quase palpável, um zumbido constante que permeava cada pensamento, cada ação. Helena sabia que o arquiteto não hesitaria em usar todos os seus recursos para escapar, ou pior, para silenciar aqueles que o ameaçavam. A toga, que outrora representava a dignidade e a imparcialidade da justiça, agora parecia um alvo, uma bandeira hasteada em meio a um campo de batalha. O incidente com Marcos Silva, aquele ato de preconceito e abuso de poder, havia sido o estopim de uma guerra muito maior, revelando as profundas conexões entre a ignorância e a corrupção que corroíam a sociedade. Enquanto Sofia coordenava as equipes de busca e Ricardo rastreava os últimos movimentos digitais do arquiteto, Helena sentia a urgência de cada batida do seu coração. O vendaval da verdade, que começara como um sopro contra o preconceito, havia se transformado em um furacão, arrastando consigo não apenas a reputação de um segurança e de um banco, mas expondo as entranhas de um império criminoso. Aquele mandado, que por pouco não foi comprometido, era agora a chave para desvendar uma teia de corrupção que se estendia muito além das fronteiras do país. A imagem de Marcos Silva, tremendo de terror ao ver a toga e o mandado, era um lembrete vívido de como um único ato de preconceito podia desencadear uma série de eventos imprevisíveis, com consequências devastadoras. Para Helena, não era mais apenas sobre punir a ignorância, mas sobre desmantelar o poder que se escondia nas sombras, alimentado por essa mesma ignorância e complacência. A justiça, em sua forma mais ampla e complexa, exigia sacrifícios, riscos e uma determinação inabalável. O palco estava montado e o ato final do espetáculo da justiça, em sua forma mais brutal e necessária, estava prestes a começar, com o destino de uma nação pendurado na balança e o arquiteto, um mestre em fugir da justiça, prestes a enfrentar uma adversária que não se curvaria, não se intimidaria e não descansaria até que o mandado fosse cumprido. A torrente de dados despejada pelo banco, sob a ameaça velada de Helena, era um rio caudaloso de segredos. Sofia e Ricardo, em um transe de concentração, não apenas navegavam por ele, mas o mapeavam, transformando o caos em ordem. Cada transação suspeita, cada e-mail criptografado, cada ligação descartável, era uma peça no quebra-cabeça da fuga do arquiteto. O gabinete, antes um santuário de silêncio, agora zumbia com o som de teclados, o sussurro de algoritmos e a tensão de vidas em jogo. Helena, encontramos uma anomalia.
A voz de Ricardo cortou o ar, carregada de uma urgência contida. Um pequeno avião particular, registrado em nome de uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, solicitou um plano de voo para um aeroporto remoto no interior do Paraguai. O pedido foi feito há menos de 30 minutos. Seus olhos, fixos na tela, brilhavam com a descoberta. É um desvio do padrão. O arquiteto sempre usou rotas mais sofisticadas, aeroportos internacionais com menos escrutínio. Helena se aproximou da tela, seus olhos percorrendo os detalhes. É ele. Ele está subestimando nossa capacidade de reação ou está desesperado. Sofia, entre em contato com a Polícia Federal. Quero que interceptem esse voo. Não permitam que ele decole. Se já decolou, quero que seja forçado a pousar. Não importa o custo, desde que seja legal e seguro. A voz de Sofia, calma e profissional, ecoou enquanto ela discava. Equipes de prontidão já estão em movimento, Helena. As informações do plano de voo e do registro da aeronave foram enviadas. Eles estão coordenando com a Força Aérea. O relógio na parede parecia acelerar. Cada tic-tac uma batida de tambor no peito de Helena. O arquiteto, o fantasma que por tanto tempo se esquivou da justiça, estava finalmente visível, embora por um instante fugaz. A janela de oportunidade estava se fechando, mas eles haviam conseguido uma fresta. Minutos se arrastaram como horas. O silêncio no gabinete era quebrado apenas pela comunicação de Sofia com a PF e os murmúrios de Ricardo, que continuava a rastrear qualquer movimento adicional. Helena observava o mapa digital, um ponto vermelho piscando no aeroporto remoto, e sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Aquele mandado, que por pouco não foi rasgado em pedaços por um segurança ignorante, estava prestes a cumprir seu propósito. Helena, a Força Aérea confirmou. O avião está na pista, prestes a decolar. Equipes táticas da Polícia Federal estão se aproximando por terra e ar. Eles têm o perímetro cercado. A voz de Sofia era um fio de esperança. A tensão era quase insuportável. Helena fechou os olhos por um instante, visualizando a cena. O arquiteto, em seu último ato de fuga, confrontado pela implacável mão da lei. A ironia da situação era gritante. Um incidente de preconceito trivial havia desencadeado uma caçada que desmantelaria um império criminoso. Então, o rádio de Sofia crepitou. A voz do agente da PF era clara, embora com um tom de alívio. Alvo interceptado. O arquiteto está sob custódia. Não houve resistência significativa. Ele tentou destruir documentos, mas foi impedido. Um suspiro coletivo de alívio preencheu o gabinete. Ricardo se recostou na cadeira, exausto, mas com um sorriso vitorioso. Sofia desligou o rádio, seus olhos encontrando os de Helena, um brilho de orgulho e cansaço. Helena sentiu um peso ser retirado de seus ombros, mas a sensação era agridoce. A captura era apenas o começo. A batalha legal seria longa e árdua, mas a primeira e mais crucial etapa havia sido cumprida. O mandado finalmente tinha um rosto para preencher. O banco, Helena, Sofia lembrou, e o Dr. Almeida. O que fazemos com eles? Helena olhou para a cidade através da janela, as luzes distantes, parecendo mais brilhantes agora. O Dr. Almeida e sua diretoria terão um longo caminho a percorrer para provar sua redenção. A cooperação deles foi forçada, mas necessária. O banco será submetido a uma auditoria rigorosa e terá que arcar com as consequências de sua complacência e, em alguns casos, cumplicidade. Mas por agora, eles serviram ao propósito maior da justiça. A imagem de Marcos Silva, o segurança que a barrou, veio à mente de Helena. Ele, com sua ignorância e preconceito, havia sido a primeira peça de dominó a cair, desencadeando uma cadeia de eventos que expôs a podridão oculta sob a superfície da sociedade. A toga que ele havia desprezado e o mandado, que ele havia quase destruído,
eram agora os símbolos de uma vitória que começou com um ato de desrespeito. A justiça, em sua forma mais ampla e complexa, havia prevalecido. Não apenas a justiça contra o preconceito, mas a justiça contra a corrupção que se aninhava nos mais altos escalões. O incidente no banco não foi apenas um ataque pessoal, foi um catalisador, uma revelação. Aquele dia, quando a bolsa caiu e a toga e o mandado foram expostos, não foi um desastre, mas um momento de virada. Helena sabia que a luta por uma sociedade mais justa era contínua. Mas hoje, neste momento, eles haviam dado um passo gigantesco. O arquiteto estava preso. O sistema, ainda que imperfeito, havia mostrado sua capacidade de autorregeneração, impulsionado pela coragem de alguns e pela implacável busca pela verdade. O silêncio voltou ao gabinete, mas agora era um silêncio de exaustão e triunfo. O espetáculo da justiça havia chegado ao seu ato final, e a maestra, juíza federal Helena Costa, havia conduzido sua orquestra com maestria, provando que a dignidade e a lei, quando empunhadas com firmeza, podiam derrubar os mais poderosos impérios de sombras. O mandado estava cumprido, e o legado de um ato de preconceito se transformara na mais potente ferramenta de mudança. A história de Helena Costa, a mulher negra que ousou desafiar o sistema, estava apenas começando a ser escrita nos anais da justiça.